Pais permitem que seus filhos acordem todos às 2 da manhã. Acabei de voltar de uma viagem de ônibus do Reino Unido para Disneyland Paris. Foi uma viagem maravilhosa, com exceção de uma família que decidiu que poderia fazer o que quisesse sem consequências. Para montar o cenário, eu e meus 2 amigos acabamos de chegar no ponto de ônibus e estamos esperando o ônibus. À nossa frente está uma família de 4 adultos e 3 crianças. Uma menina com cerca de 10 anos, um menino também com cerca de 10 anos e um adolescente. Todos os 3 estão sentados no chão e estão tentando jogar um jogo de cartas. No entanto, a garota está gritando a plenos pulmões, dizendo às outras crianças como jogar. Os adultos tentaram intervir uma vez, gritaram com a criança e desistiram. Eu e meus amigos trocamos olhares antes de começarmos a enviar memes uns aos outros expressando silenciosamente nosso descontentamento. Felizmente, estávamos sentados na frente do ônibus e a família estava atrás. Ainda podíamos ouvir a garota gritando o tempo todo, mas deixamos passar porque estamos indo para a Disneylândia e eles provavelmente estão apenas animados. Passamos alguns dias maravilhosos na Disneylândia, esquecendo completamente que essa família existia. Até que chegou a hora de voltar para casa. Estávamos quase sem dinheiro, então reservamos um ônibus que saiu da Disney às 20 horas, chegando de volta a Londres às 4h30. Com certeza você gostaria de dormir no ônibus. Pois bem, enquanto esperávamos que o nosso ônibus viesse buscar-nos, ouvimos os gritos estridentes daquela criança enquanto ela corria pelo estacionamento e na frente dos carros enquanto os adultos mais uma vez não faziam nada. Meus amigos e eu trocamos olhares preocupados. Mas foi apenas o começo. Uma vez no ônibus, as pessoas começaram a puxar travesseiros e cobertores para o pescoço, prontas para tentar dormir, mas não aquela família. Eles falaram alto sobre a viagem e reclamaram que o motorista não havia ligado o rádio para nós. As pessoas já estavam reclamando, mas a família não deu atenção. Quando chegamos a Calais, piorou. O motorista pediu um voluntário para recolher os passaportes de todos e trazê-los para frente. Um dos adultos, a mãe da menina, se ofereceu e teve que sentar na frente com o motorista enquanto separava os passaportes. Bem, a criança decidiu que era um convite para correr para cima e para baixo no corredor entre seus pais, antes de exigir em voz alta que sua mãe cantasse parabéns em galês. Isso foi à meia-noite. Depois que o controle de fronteira verificou nossos passaportes, a mãe decidiu dar alguns para os filhos, mas isso não foi bom o suficiente para a menina, que gritou com a mãe para lhe dar mais. Aparentemente não era uma palavra que ela pudesse entender e ela simplesmente continuou gritando. Mesmo quando as pessoas declararam que não se sentiam confortáveis com crianças manuseando seus passaportes. E finalmente embarcamos na balsa às 1h35, prontos para uma travessia tranquila. Nós estávamos errados. Inicialmente, meus amigos e eu estávamos sentados em uma área de recreação infantil. Rapidamente percebemos e nos mudamos para uma área mais silenciosa do navio para que pudéssemos tentar dormir um pouco. As pessoas ao nosso redor estavam esparramadas em bancos com cobertores sobre a cabeça e as mães tinham filhos dormindo no colo. Encontramos um canto tranquilo e começamos a dozar. Então nós ouvimos aquele mesmo grito penetrante. Aquela garota. Eles corriam para cima e para baixo ao longo do navio, gritando e berrando enquanto avançavam. As pessoas acordavam assustadas toda vez que passavam. Outras crianças começaram a chorar porque estavam cansadas. O adolescente estava literalmente dando corda nos 2 mais novos, fazendo-os gritar ainda mais. Os adultos do grupo não estavam em nenhum lugar à vista. Eventualmente eu fiquei com raiva. Depois de um grito particularmente penetrante, gritei: silêncio, por favor. São 2h da manhã e as pessoas estão tentando dormir. Vários outros murmúrios de concordância me cercaram. Eles ficaram em silêncio, olharam para mim e saíram correndo. Eu sabia o que estava por vir. Todos nós sabíamos. Entrou um dos adultos. Não a mãe, apenas mais um dos adultos.
O que você disse para as crianças? Ela falou, em voz alta, é claro. Eu disse silêncio, por favor. Há pessoas tentando dormir. Eu gesticulei para as pessoas emergindo grogue de seus cobertores para ver o que era a comoção. Se você tem um problema, fale com um adulto, não grite com as crianças. Bem, onde você estava? Lá embaixo ela aponta. Eles estavam do lado oposto do navio. Então por que você não estava com eles? Eles são hiperativos, as crianças são hiperativas. Novamente, são 2 horas da manhã e as pessoas estão tentando dormir. Você deveria ter vindo e falado com a gente. Como eu deveria saber quem você era ou onde você estaria? Tanto faz, só não grite com as crianças. E então eles foram embora. Foi o fim? Não, eles continuaram gritando e correndo. Quando tentamos encontrar os adultos como eles haviam solicitado, eles haviam se mudado e não foram encontrados em lugar nenhum. A garota também tentou me encarar algumas vezes. Acho que ela estava tentando me intimidar, o que é ridículo. Eventualmente, a viagem de balsa chegou ao fim e esperei até o último segundo possível para voltar ao ônibus para que eles não tivessem que passar por mim. Fui agradecido várias vezes por outros passageiros da balsa em francês e inglês por minhas tentativas de calar a boca daqueles garotos. Eu me pergunto quanto problema teria sido se eu acordasse seus filhos às 2 da manhã. Mãe mesquinha estaciona na minha garagem. Eu possuo uma casa a algumas quadras de uma escola, então isso estava prestes a acontecer eventualmente. Quando chega a hora das crianças irem para casa, minha rua fica lotada de pais para buscar os filhos, as calçadas ficam cheias de famílias que vão caminhando até seus carros. Muitas vezes tenho que pegar balões, embalagens de salgadinhos, velhas planilhas de dever de casa e lixo que as crianças deixam cair. Se você está tentando chegar em casa na hora em que as aulas terminam, não há como você chegar lá antes que o bloqueio feito pelos pais acabe. Isso tem sido um problema nos poucos anos que vivemos aqui. Há 2 lugares onde as crianças deixam sair, minha rua, que é uma pequena rua sem saída com a escola no topo, e uma estrada principal que é aberta até um parque de beisebol com uma estrada mais larga para permitir estacionamento na rua e direção nos 2 sentidos. Obviamente, se você não conseguir encontrar estacionamento, a pequena estrada residencial não é o caminho a percorrer. Há 3 carros em minha casa, meu carro, o carro de minhas colegas de quarto e a van de meu marido, que ele estaciona na estrada para evitar bloquear nossa colega de quarto, já que ela entra e sai com frequência. Hoje, trabalho em casa. Então, quando terminei o trabalho, coloquei minha cabeça para fora da janela para ver minha árvore frutífera que tenho perto da entrada da minha garagem. É primavera, continuo procurando por flores com entusiasmo. E noto um grande Buick SUV branco no meio da minha entrada bloqueando os 2 vagas para meu carro, que meu marido estava usando desde que eu estava em casa, e para minhas colegas de quarto. Honestamente, por que você estacionaria na garagem de alguém? Então, além desses pais bloqueando nossa pequena estrada residencial, essa pessoa decidiu ocupar a entrada de uma residência. Liguei para a linha não emergencial da polícia e tirei fotos do veículo e da placa. Então peguei as chaves do meu marido e dei ré em seu veículo para bloquear o SUV na entrada da minha garagem e esperei. 15 minutos depois, a mãe, óculos de sol esbugalhados, grandes e velhos diamantes em suas joias e vestindo roupas esportivas se aproxima para pular no banco do motorista e sorri e acena para mim sentado nos meus degraus. Honestamente, ela provavelmente pensou que eu era filha da dona da casa ou algo assim, porque tenho 20 e poucos anos. Oi, espero que não se importe. Você está invadindo. Por que estacionar em uma garagem particular? Desculpe, não vou fazer isso de novo, estávamos saindo. Ela estava sendo muito desdenhosa e evitando contato visual, apesar de tirar os óculos escuros. Não me importo, você não tem direito de estacionar na minha propriedade, estou no telefone com a polícia. Foi só um segundo, eu estava só pegando minha filha. Não importa, você não mora aqui, você não estaciona aqui. Nesse ponto,
Percebo que a polícia não vai atender, então desligo e decido falar com ela um pouco. Ela entrou em seu SUV e acenou para mim com desdém, então entrei no meu veículo que a estava bloqueando e esperei, fingindo ainda estar ao telefone. Ela começa a tentar sair da minha garagem porque deixei um pouco de espaço entre minha van e o carro do meu vizinho, mas era definitivamente muito pequeno. Gostaria de salientar que este veículo tem um para-choque dianteiro arranhado, então tive a sensação de que ela não tem consciência de como dirige. Toda vez que ela dava ré, eu buzinava, ainda fingindo estar ao telefone. Ela tentou de novo, eu buzinei de novo. Ela olhou para minha grama e eu estava prestes a começar a gravá-la caso ela tentasse passar pelo meu jardim, buzinei novamente. Se ela continuasse tentando recuar e bater na minha van grande, ela certamente perderia. Ela sai de seu SUV e vem até minha van, reconhecendo que não pode fazer nada sem piorar muito para si mesma. Seu rosto estava visivelmente irregular de angústia, e ela perguntou novamente: "Hein, você está mesmo chamando a polícia?" Eu, sim. Você estacionou ilegalmente em minha propriedade privada, isso é ilegal. Eu não me importo se for por 5 segundos, não faça isso, você não mora aqui. A filha dela saiu do carro e eu decidi que era o suficiente, então esperei que ela voltasse para o SUV e estacionei minha van no lugar certo e a deixei sair. Depois disso, liguei para a escola e dei a eles o número da placa. Provavelmente não vai dar em nada, mas não acho que ela vai estacionar na garagem de alguém tão cedo. Vou levar os pontos idiotas porque há uma criança envolvida, mas você não deve colocar seu filho em situações como essa de qualquer maneira. Consegue o que quer, apenas para sair pela culatra espetacularmente. Isso se passa décadas atrás, antes do surgimento da internet, antes dos celulares. Os telefones estavam em processo de perder o rabo, por assim dizer. Eu era uma garota se aproximando rapidamente de seus 2 dígitos. Meses antes, meu mundo silencioso explodiu em som com a invenção de um par de minúsculos dispositivos movidos a bateria que aumentavam o som chamados aparelhos auditivos. Antes disso, a pessoa se contentava em usar fones de ouvido conectados a uma caixa preta usada no peito usando um arnês. Esses dispositivos tinham muitos problemas e não funcionavam bem comigo. Mais tarde, eu faria uso de um sistema semelhante chamado de sistema FM durante os anos escolares posteriores. Meu 10º aniversário estava no horizonte. Meus pais me surpreenderam alugando o salão de festas da minha pizzaria favorita, onde a maioria dos funcionários sabia a língua de sinais. O restaurante está montado com o salão de festas no canto dos fundos. No lado oposto está a sala de jogos eletrônicos. Não há porta entre o salão de festas e o fliperama. Isso é importante. Abaixo dessas salas ficava o andar padrão do restaurante. Cabines cobriam as paredes. A seção intermediária foi dividida em 2 partes. A parte da frente estava afundada, muito parecida com um fosso de conversação dos anos 70. Uma mesa circular central continha uma lareira enquanto os sistemas de jogos alinhavam as mesas contra as paredes. A seção atrás disso era mesa e cadeiras regulares. Ambas as seções eram alugadas para festas. Estávamos nos arrumando no salão de festas quando apareceu. Eu a vi conversando com meu tio e não pensei em nada, pois estava estudando minha lista de palavras. Nesse ponto, eu estava aprendendo a transformar meus ruídos em palavras. Eu poderia fazer sons, mas não palavras reais. Um leve toque no ombro chamou minha atenção e meu primo sinalizou que meu tio queria minha atenção. Eu vou até ele. Ele sinalizou que queria o salão de festas e estava se oferecendo para trocar conosco. Perguntei onde era a seção dela. Era parte de trás da área intermediária e concordei com a troca. Nós trocamos, e eu ouço reclamando sobre sinais de gangues, e não tendo certeza de trocar por medo de violência, mas cá queria o salão de festas. Nós trocamos. Isso nos coloca ao lado do fliperama. Um pouco mais tarde, estou tendo minha aula de oratória com meu pai. Eka e seus amigos tentam correr para chegar ao fliperama, ouvem que não pode e fogem chorando para ir.
Estou no colo do meu pai com uma mão no meu peito e a outra no dele, tentando imitar os mesmos movimentos que seu peito faz quando ele diz as palavras da minha lista. Estou tendo dificuldade com uma palavra. Ouvimos um grunhido. En está apontando para nós e gritando sobre sexo, nosso uso de sinais de gangue e como seu marido iria prender todos nós quando seu reforço chegasse. Meu tio se levantou. Ele é um homem enorme que é um grande ursinho de pelúcia por dentro. Ele se eleva bem sobre ela e a encara. Sua boca está se movendo. Mais tarde, soube que ele estava dizendo a ela que eu era surdo, aprendendo a falar, e que a língua era a linguagem de sinais, não os sinais de Gandhis, e não, sua prole e seus amigos não iriam atrapalhar nossa festa. Em vez disso, eles podem nos contornar. Ele não se importou que fosse muito longe, e Eka não foi capaz de percorrer a distância. Com isso, luzes vermelhas e azuis começam a piscar do lado de fora e o parece presunçoso. Os policiais entram correndo. Seu rosto quando meu tio os cumprimentou não tem preço. Meu tio era o chefe de polícia. Ele disse em que ela tinha uma escolha. Ela poderia usar um par de algemas e passar a noite em hotéis 5 estrelas, ou ela poderia explicar a Eka que ele não pode atrapalhar nossa festa e tem que nos contornar para chegar ao fliperama enquanto nos deixa sozinhos. Os policiais estão dispersos e meu tio dá uma missão para Pat e Jim, nomes falsos, ficarem. É uma coisa boa que ele fez. En acabou ganhando um par de algemas e uma noite em hotéis 5 estrelas. Primeiro Eka e amigos destruíram o buffet de saladas. Em seguida, ele tentou fugir com um dos videogames. Ele também foi pego tentando roubar meu Hot Wheels 2 vezes. Acho que a ouvi me chamando de retardado e perguntando por que eu ainda não estava em uma casa. O estereótipo estava finalmente começando a cair, e tentou deixar de pagar o salão de festas em que na verdade ela nunca comprou o pacote de festa. Marido nem era policial. Ele controlava a área de bloqueio de evidências. Sinto muito se foi um pouco confuso. Isso foi há mais de 27 anos. Chegamos ao fim de mais um Relatos do Reddit. Obrigado por assistir. Esse vídeo foi feito com muito carinho. Deixe um comentário falando o que achou.